Olá, seguidores! Continuem no meu barco, onde estamos atracados na cidade de Columbine, no Colorado, Estados Unidos. Pois a nossa história de hoje continua por lá, em sua terceira parte, onde será apresentado os resultados e consequências desse massacre. Ao fim do meio-dia da data de 1999, em 20 de abril, quando ocorreu o massacre de Columbine, as equipes da SWAT começaram a se localizar do lado de fora da escola. As ambulâncias já estavam chegando, estavam levando os feridos para os hospitais locais e etc. Enquanto isso, havia as famílias dos alunos e dos funcionários da escola que foram chamadas, para se reunirem numa outra escola próxima, a Leawood Elementary School, para que eles aguardassem informações dos seus entes queridos. A SWAT fez um pedido de munição extra, temendo que pudesse existir ainda um tiroteio no interior da escola. Isso ocorreu às 12 horas e 20 minutos. Já haviam se passado 12 minutos do suicídio dos causadores da tragédia. Logicamente, os assassinos não estavam mais atirando alguns minutos antes disso, As autoridades relataram bombas caseiras às 13 horas. E duas equipes da SWAT entraram na escola às 13h09, passando de sala em sala e encontrando alguns alunos escondidos. Todos os alunos, professores e funcionários da escola foram retirados do local. Eles deram depoimento, receberam assistência médica e em pequenas áreas de espera, antes de serem levados para se encontrarem com seus familiares na Leawood School. Por volta das 15 horas da tarde, o professor David Sanders faleceu devido aos ferimentos. Isso tudo ocorreu antes que os agentes da SWAT pudessem levá-lo para receber assistência médica. E eu deixo registrado aqui que ele foi o único professor a morrer nesse massacre. As autoridades encontraram os corpos na biblioteca às 15 horas e 30 minutos. Aproximadamente às 16 horas, o xerife fez uma estimativa inicial e errônea de 25 alunos e professores mortos. Ele contou um número de 10 mortos a mais do que realmente tinha. E se aproximou do número de feridos. O xerife disse que os policiais estavam procurando os corpos de Eric e Dylan às 14h30
a escola foi declarada segura. Às 17h30, outros policiais foram chamados, pois mais bombas foram sendo encontradas no estacionamento e no telhado. Aproximadamente às 18h15, os policiais encontraram uma bomba no carro de Dylan. No estacionamento, o xerife decidiu marcar a escola inteira como cena de crime, concluindo assim que teve um saldo de 15 mortos, incluindo os 2 atiradores, né? Sendo que desses 15, 13 ainda estavam dentro da escola naquele momento. Às 22h40, um membro do esquadrão de bombas, que estava tentando desativar uma bomba caseira não detonada, acendeu acidentalmente um fósforo ligado à bomba ao escová-la. Ele estava fazendo esse procedimento contra a parede do trailer de eliminação de munições. A bomba explodiu dentro desse trailer, mas ninguém ficou ferido. O número total de mortes foi de 12 alunos e um professor. 20 alunos e um professor ficaram feridos devido aos tiroteios e outras 3 vítimas foram feridas indiretamente ao tentarem fugir da escola. Acredita-se que Eric e Dylan cometeram suicídio em torno de 50 minutos depois de terem começado o massacre. Agora eu vou falar com vocês sobre as consequências imediatas do que aconteceu em Columbine. No dia seguinte, no dia 21 de abril, os esquadrões de bombas vasculharam a escola às 10 horas da manhã. Depois disso, esse mesmo esquadrão declarou o prédio seguro para os funcionários entrarem. Às 11h30, um porta-voz do xerife declarou que a investigação estava em andamento. 13 dos corpos ainda estavam na escola no dia seguinte, quando os investigadores tiraram fotos do prédio. Às 14h30, uma conferência de imprensa foi realizada pelo procurador e pelo xerife de Jefferson County, David Thomas e John Stone, respectivamente, na qual eles disseram que suspeitavam que outras pessoas haviam ajudado a planejar o tiroteio. A identificação formal dos mortos ainda não havia ocorrido, mas as famílias das vítimas, que as autoridades acreditavam estarem mortas, já tinham sido avisadas. Entre o final da tarde e o início da noite, os corpos foram gradualmente sendo retirados da escola e levados para o escritório do perito de Jefferson County para serem identificados e autopsiados. Já eram 17 horas quando os nomes de muitos dos mortos já haviam sido identificados. Uma declaração oficial foi divulgada dizendo que havia 15 mortes confirmadas e 24 feridos no massacre. No dia 30 de abril, os policiais de alto escalão e do escritório do xerife de Jefferson County se reuniram para decidir se deveriam revelar que Michael Guerra, um detetive do escritório do xerife, havia solicitado uma declaração para um mandato de busca
na casa do Eric Harris há mais de um ano antes do massacre. Devido à sua investigação sobre o seu site e suas atividades, eles decidiram não divulgar essa informação em uma conferência de imprensa realizada no dia 30 de abril. E nem mesmo mencionaram isso em outras ocasiões durante os 2 anos seguintes. A declaração original de Michael Guerra e os documentos de arquivos de investigação foram perdidos. Sua perda foi chamada de preocupante por um grande júri que foi convocado depois que a existência do arquivo foi relatada, em abril de 2001, 2 anos depois. Nos meses que se passaram ao massacre, a atenção da mídia se voltou para Cassie Bernal, que havia sido morta por Eric na biblioteca e a quem Eric teria perguntado se ela acreditava em Deus antes de a matar. Cassie teria respondido que sim a esta pergunta. E então ela foi assassinada. Emily Wyand, a testemunha que presenciou a morte de Cassie, negou que ela e Eric trocaram palavras. A sobrevivente Valen Skinner afirmou que Eric a perguntou sobre a sua crença em Deus. Joshua Lapp disse que Cassie foi, de fato, questionada sobre sua crença, mas não pôde dizer exatamente onde Cassie estava localizada, pois estava mais próximo de Valen durante o massacre. Outra testemunha, Craig Scott, irmão de Raquel Scott, que também foi retratada como uma mártir cristã, afirmou que Eric realmente trocou palavras com Cassie Bernal. Quando lhe pediram para indicar de onde a conversa estava vindo, Craig apontou para onde Valen Skinner foi baleada. Então, assim, gente, a Cassie Bernal e a Raquel Scott, a irmã do Craig, passaram a ser consideradas mártires cristãs pelos evangélicos locais. A mãe de uma aluna cometeu suicídio. E Greg Berns, um aluno que viu o momento em que o professor Dave Sanders foi baleado, também tirou a própria vida em maio do ano 2000. Em 2019, um sobrevivente do massacre, Austin Eubanks, faleceu. Eubanks foi gravemente ferido durante o massacre. Teve que receber ao longo da vida uma grande quantidade de medicamentos, o que o levou à dependência de medicamentos, tendo o mesmo revelado publicamente ter vencido o vício anos antes. Quando ele faleceu, ele estava com 37 anos de idade. Agora, seguidores, nós vamos tentar entender as motivações de tudo isso que aconteceu, desse massacre. Por que Eric e Dylan fizeram isso? Após o incidente, ocorreram especulações sobre a motivação dos atiradores e se os assassinatos poderiam ter sido evitados, diferente de muitos massacres escolares acontecido anteriormente. Os 2 atiradores se suicidaram e isso tornou o massacre particularmente mais difícil de ser avaliado. Em uma investigação sobre como Eric e Dylan adquiriram suas armas, a polícia descobriu que eles adquiriram por meio de 2 amigos, Mark Manns e Philip Duran,
foram condenados a um total de 6 anos e de 4 anos e meio de prisão, respectivamente. Existem até hoje algumas teorias às quais se referem ao massacre de Columbine, apesar de que não se tenha confirmação de nenhuma delas. E essas teorias são as seguintes: bullying, problemas psicológicos e depressão, os videogames violentos e um filme, Natural Born Killers, do qual Eric e Dylan eram fãs e usavam as iniciais do filme, NBK, como código em seus vídeos caseiros e diários. Vamos ver agora o impacto nas políticas escolares. A partir de um relatório do Serviço Secreto sobre os tiroteios em escola. Um estudo do Serviço Secreto dos Estados Unidos concluiu que as escolas estavam colocando falsas esperanças na segurança física, quando deveriam estar mais atentos aos comportamentos de pré-ataque dos alunos. Políticas de tolerância zero e detectores de metais. Provavelmente não seriam mais úteis. Os pesquisadores descobriram isso e começaram a focar o seu trabalho em questões relativas à necessidade da equipe da SWAT participarem mais ativamente dos movimentos escolares. Os perfis dos alunos que mostram sinais de perigo na ausência de um perfil definitivo, a expulsão de alunos por infrações menores. Tudo isso pode ser uma faísca que empurra alguns a voltarem para a escola com uma arma. Além de compras de softwares não baseados em estudos de tiroteios escolares para avaliar essas ameaças. Pois os atiradores muitas vezes não fazem nenhum esforço para esconder as suas armas, né? Em maio de 2002, o Serviço Secreto dos Estados Unidos publicou um relatório que examinava 37 tiroteios em escolas americanas. E eles encontraram as seguintes constatações: incidentes de violência direcionadas na escola raramente eram atos repentinos e impulsivos. Antes da maioria dos incidentes, outras pessoas sabiam a respeito da ideia. A maioria dos autores dos crimes não ameaçavam suas vítimas diretamente. Não há um perfil preciso e útil de alunos que tenham praticado violências escolares. A maioria dos autores dos crimes envolvidos em algum comportamento antes do incidente causa preocupação em outras pessoas ou indica necessidade de ajuda. Se sentiam intimidados, perseguidos ou feridos por outros antes do ataque. Tinham acesso e já haviam usado armas anteriormente. Em muitos casos, outros alunos estavam envolvidos de alguma forma. E apesar das respostas imediatas da lei, a maioria dos ataques foram interrompidos por outros meios, não pela intervenção policial. A segurança escolar. Após o massacre de Columbine, as escolas americanas tomaram novas medidas de segurança,
como mochilas transparentes, detectores de metais, uniformes escolares e guardas de segurança. Algumas escolas implementaram a numeração das portas escolares para melhorar a resposta da segurança pública. Várias escolas em todo o país recorreram a exigir que os alunos usassem identificações geradas por computador. Ao mesmo tempo, os departamentos de polícia mudaram suas táticas e agora treinam para situações parecidas como a de Columbine. Depois de críticas sobre a lenta resposta e progresso das equipes da SWAT durante o massacre. Em resposta às preocupações expressas sobre as causas do massacre de Columbine e outros tiroteios em escolas, algumas escolas renovaram suas políticas anti-bullying já existentes. Além de adotarem uma abordagem de tolerância zero para a posse de armas e comportamento agressivo por parte dos alunos. Apesar do incidente em Columbine, vários especialistas em ciências sociais acreditam que a abordagem de tolerância zero adotada nas escolas foi implementada com muita dureza, fazendo com que consequências não intencionais acabassem criando outros problemas. E os resultados a longo prazo, quais foram? Uma mudança significativa nas táticas da polícia após o massacre da Columbine em Hicksville é a introdução da tática efetivação instantânea de ação imediata, usada em situações que tenham um atirador em ação. A polícia utilizou a tática tradicional em Columbine. Cercaram um prédio, estabeleceram perímetro para conter os danos. E esse tipo de abordagem foi substituído por uma tática que leva em conta a presença de um atirador em ação, cujo interesse é matar e não manter reféns. Esta tática exige uma equipe de 4 pessoas para entrar no local de qualquer tiroteio que se desenrole nele. Até mesmo se houver apenas um único policial. Os policiais que utilizam esta tática são treinados para irem em direção ao som dos tiros e neutralizarem o atirador o mais rápido possível. O objetivo é parar o atirador a todo custo. Eles devem procurar vítimas feridas, pois o objetivo é evitar que o atirador mate ou cause mais ferimentos. O massacre resultou em pedidos para mais medidas de controle de armas. No ano 2000 foi introduzida a legislação federal e estadual que exigia fechaduras de segurança em armas de fogo, assim como proibia a importação de cartuchos de munição de alta capacidade, embora as leis que transformavam em crime o ato de comprar armas para criminosos e menores de idade tenham sido aprovadas, houve uma considerável controvérsia contra a legislação quanto às verificações de antecedentes em lojas de arma. Havia uma certa preocupação no lobby de armas tratando-se das restrições aos direitos da Segunda Emenda dos Estados Unidos. Em 2001, a Kmart, que havia vendido munição aos atiradores, anunciou que não iria mais vender munições para revólveres. Esta ação foi encorajada pelo premiado e aclamado documentário de 2002, Bowling for Columbine, escrito e dirigido por Michael Moore. No ano 2000, a advogada de jovens Melissa Helmbert organizou um evento de recordação em Denver, Colorado, chamado de Day of Hope,
que contou com a presença de 2 alunos que sobreviveram ao massacre. Um memorial permanente para honrar e lembrar as vítimas do massacre de 20 de abril de 1999, na Columbine High School. Ocorreu no dia 21 de setembro de 2007, em Clement Park, onde foi dedicado um prado adjacente à escola, no mesmo local onde memoriais improvisados foram realizados nos dias seguintes ao massacre. O memorial arrecadou um fundo de $1,5 milhão em doações durante 8 anos de planejamento. Termino agora a terceira e última parte dessa história, seguidores. E agora sim, vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada ou o próximo vídeo, como preferirem. Não se esqueçam de se inscreverem quem não é inscrito, façam os devidos comentários, sempre educadamente. Se gostaram, deixem um like, compartilhem a história e ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. E não se esqueçam de me seguirem no meu Instagram, O Navegante Criminal. E até a próxima.